Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão para falar sobre a fé em si mesma. Eu acho interessantíssimo, é uma das coisas do protestantismo, é a sola fide. Porque, primeiro, eles usam a sola escritura como única regra de fé, né, que determina tudo, como se a Bíblia fosse um manual para construir um móvel ou uma receita de bolo. Tão raso e medíocre que é a visão protestante da Bíblia. Ele não sabe a origem dela, não sabe como é que foi montada e ainda reduz ela ao mero receituário de bolo, ao qual se você seguir aquelas instruções, né, coloca uma dúzia de ovos, 1 litro de leite, vai dar um bolo excelente. O problema é que com a mesma receita, uns fazem bolo de maracujá, outros de abacaxi, outros de baunilha, outros de chocolate, né? E tudo, né, instruído pelo Espírito Santo, ao qual a Igreja Católica reconhece que a Bíblia é um livro difícil, né? Que há que se ter um entendimento de sábios e uma inspiração do Espírito Santo que só é dada através da Igreja. E o que acontece? Né? Eu acho assim que, como eu falo, para ser protestante você não precisa ter coerência. Você só precisa protestar. Protesta, protesta, protesta. E aí você lança a sola escritura e a sola fide. Ora, a fé em si mesma, né? Quando Lutero lança essa tese, ele é tão, né, dado à Bíblia como última autoridade que ele vai lá e adultera a Bíblia para encaixar a sola fide. Veja bem, o cara diz que a Bíblia é uma autoridade, mas se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. Essa é a máxima dos filhos de Lutero. Isso traz um problema. Por quê? Porque a própria Bíblia contraria a sola fide. E traz um problema também para o protestantismo em questão até da própria fé. Preste atenção, a Bíblia diz que a fé é a esperança e a caridade, né? O amor. E o maior deles é o amor. Então, se já diz que há três e o maior deles é o amor, se você fica só na sola fide, já era. Se você adultera a Bíblia para caber a sola fide, já era, de novo, a sola escritura. E vem o problema de fé do protestante, que o protestante, ele lá em Hebreus, que a fé é o princípio da esperança, é a certeza das coisas que não se veem. E por certeza, os protestantes tomam essa certeza como certeza absoluta, o que contraria o princípio da fé e da esperança. Entenda você o que é certeza absoluta. Qual é a fé que os anjos têm em Deus? Se você disse nenhuma, você acertou e você entende o que é fé. O que é fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Os anjos contemplam Deus face a face. Então eles não têm fé em Deus, eles têm certeza absoluta em Deus. A mesma coisa, qual é a fé dos apóstolos na ressurreição de Cristo? Nenhuma. Eles viram o ressuscitado. A partir do momento que eles veem o ressuscitado, eles não têm fé, eles têm certeza absoluta. Qual é a certeza absoluta que você tem que o céu é azul? Né? Você tem certeza absoluta que o céu é azul porque você vê o céu azul. Você não tem fé que o céu é azul. Entendeu a diferença entre fé e certeza absoluta? Para o protestantismo, quando ele coloca a fé como uma certeza absoluta, toda a realidade não pode ser transcendente. Ela só pode ser terrena. O que ocorre, por exemplo, com a Eucaristia. Eles não enxergam ali, né, como diz a Bíblia, é a certeza das coisas que não se veem, o corpo e sangue de Cristo. Para nós católicos, nós acreditamos, através da fé, que ali é a presença real de Cristo, o corpo de Cristo que está naquela hóstia sagrada. Ao contrário dos protestantes. Porque eles não têm fé. O que em geral eles têm é uma crendice.
protestante não tem fé, ele tem crendice. Nós católicos somos os únicos que temos a fé genuína. A fé racional. A fé deles é irracional. Eles entram em conflito, por exemplo, com São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Santo Agostinho foi o santo que teve fé na razão. Assim como todo católico, assim como o meu canal no Facebook é Fé e Razão, porque não são coisas antagônicas. Então o que acontece com a fé protestante? Aí que é engraçado, né? Lutero vai lá e adultera e bota o justo vive somente pela fé. E logo em seguida, eles usam Romanos para dizer que não tem nenhum justo. Se não tem nenhum justo, é que eles falam assim, não há nenhum justo, todos pecaram, né? Quer dizer, quando se todos pecaram, nós católicos entendemos que eles estão falando ali das pessoas do Antigo Testamento, onde não havia o justo dentro da lei. Dentro da lei ninguém se justificava. Porque nós católicos entendemos que onde a lei é absoluta, não há justiça. Porque a vida é uma exceção à regra. Então não se pode ter a lei absoluta. Entenda, esse é que é o problema dos caras. Então São Tiago, São Paulo, quando eles falam de fé, eles não estão falando de uma certeza absoluta. E essa fé acompanhar é o quê? É o princípio que para que você tenha esperança e chegue à caridade. São degraus, né, ou degraus, né? Dentro da evolução espiritual da pessoa. O que acontece com o protestantismo, como ele bota a fé em si mesmo, ele não chega nos outros níveis espirituais que é da caridade. Tanto é que Lutero falou que ninguém no tempo dele, no protestantismo, estava vivendo o evangelho. É uma ironia para quem estava defendendo apenas o evangelho no sentido de Bíblia. Ninguém estava vivendo a Sagrada Escritura, segundo o próprio Lutero, porque faltava a caridade. Uma vez que Lutero falou que as obras não serviam para nada e a carta de Tiago era uma carta fogo de palha. Alguém que diz que a autoridade era da Bíblia. De onde é que ele tira que a carta de Tiago, né, que estava na Bíblia, é fogo de palha? Quando o protestante ele defende a sola escritura, o que ele está defendendo é a sola doxa. Mas ele não tem coragem de dizer isso. Falta a audácia e a coragem do protestantismo de encarar a verdade. Porque se não é como eu quero, eu vou lá e adultero, onde é que está a verdade? Não existe a verdade. A verdade é subjetiva. O conhecereis a verdade não está lá com checar a verdade. Está com o viés de confirmação. Aquilo que eu entendo de mundo, aquilo que é sensível aos meus olhos, aquilo que eu tenho certeza absoluta, aquilo se resume à fé dele. Só que isso não é fé, isso é crendice. Fé é uma coisa muito maior. Se a sua fé não lhe leva à caridade, ela não é o princípio da esperança e a certeza das coisas que não se veem, do transcendente, do amor ágape, você não tem fé, o que você tem é uma crendice. E hoje em dia as pessoas têm vendido a fé muito barato. Até a fé tem sido vendida muito barato. Porque hoje em dia a fé é um self-service. Você escolhe aquilo que você quer como verdade. Não importa a verdade em si. Os fatos. Não, o que importa é o viés de confirmação. Não importa o transcendente, importa a realidade presente de um modo muito materialista. Tanto é que Calvino coloca que quanto mais rico você é, mais abençoado você é. Por isso é que eles tiveram que reduzir a Virgem Maria a uma agraciadazinha qualquer. Porque como é que você vai explicar que a mulher é cheia de graça e ela é pobre?
Eu já vi pastor dizendo que Jesus tinha casa de praia, que Jesus era rico. Então vai e vende tudo aos pobres, felizes os pobres, cuidar dos pobres, ter um carinho pelos pobres. Né? A história da viúva, que dá tudo que tem na sua pobreza, isso não atrai. Porque a graça aí é dada pelos bens materiais. Então, quanto mais bens materiais você tem, mais você é abençoado por Deus. Uma visão até do Antigo Testamento. Ah, como é que eu sei que Jó era abençoado? Não, porque Deus multiplicou a riqueza dele. A mesma coisa Abraão. A mesma coisa Davi. E Jesus vem para quebrar isso. Jesus nasce pobre. Nasce na periferia. Nasce entre os marginalizados, entre os rejeitados. Lá de Nazaré. Daqueles que têm que fugir, né? Por causa da injustiça, da perseguição da justiça. O sentido da fé é enorme. Se Nossa Senhora tivesse apenas fé em Deus, ela jamais teria concebido Jesus. Porque você veja o seguinte, a fé de Nossa Senhora é tanta certeza das coisas que não se veem, que ela vai servir de empregadinha na casa de Isabel. O anjo disse para ela, sua parenta Isabel, na tradição católica é prima, mas na Bíblia está parenta, está grávida. O que ela fez? Ela viu se Isabel estava grávida? Não. Ela, na fé, foi lá levar esperança e caridade para Isabel. Esse é o sentido maior da evangelização. É levar esse amor, esse serviço ao outro. Não ficar só na fé em si mesma. Porque Nossa Senhora, que literalmente teve o rei na barriga, nosso Deus e Salvador, ela podia chegar, eu acredito em Deus e dane-se. Mas não, ela foi prestar serviço. Serva do Senhor, serva do próximo. Porque Jesus Cristo fala, ao que fizeres alguns desses pequeninos, a mim estará fazendo. Então fique nesse pensamento, meu irmão e minha irmã. Aonde anda a sua fé? É uma fé que só admite a certeza absoluta? É uma fé que é o princípio da esperança, que vai levá-lo a voos mais altos na caridade? Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.